Jesus marcou as eras com amor. Seus ensinamentos ecoam através dos tempos. São bênçãos que permeiam nossas vidas. O Espírito da Verdade nos revela: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Amar e aprender são os alicerces essenciais para a nossa evolução espiritual. O Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias inicia mais uma jornada de reflexão e crescimento através do estudo da obra Paulo e Estevão. Sejam todos bem-vindos a essa oportunidade de mergulharmos nos ensinamentos que nos conduzem a Jesus. Boa noite a todos. Boa noite, André. Boa noite a todos. É muito bom estarmos aqui reunidos para mais um estudo dessa querida obra e hoje com a segunda parte do terceiro capítulo da parte 2 do livro, não é mesmo, Ana? Exatamente, André. Então vamos aqui saudar a todos os nossos irmãos que estão presentes aqui conosco neste momento abençoado que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para todos nós um momento do estudo reflexivo da obra Paulo e Estevão. Então, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a todos os irmãos que estão seguindo a obra conosco, lendo junto, capítulo a capítulo. Está sendo muito gratificante e de muito ensinamento para todos nós. Esta obra que foi ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Chico Xavier há tantos anos atrás, hoje tem muito a nos ensinar. E não só isso, esta história das páginas deste livro, que é uma história que se passou há mais ou menos ali por volta do ano 31, depois, na verdade, me desculpe, no ano 64, na verdade, depois de Cristo. Então é uma obra que tem tanto tempo a história dela, mas que nos dias atuais tem muito ainda a nos ensinar. Então essa é a nossa proposta aqui. É a possibilidade de lermos tudo que se passou na vivência de cada alma aqui, que é narrado nessas páginas, e trazer isso para o nosso dia a dia. Por isso é um estudo reflexivo, pois nós vamos contando a história e refletindo os fatos, trazendo também para a nossa vida. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, como o André disse aqui para nós, me desculpe, agora, André, eu até retornei aqui ao capítulo 1 desta obra, exatamente no ano 34 depois de Cristo que se passa essa história. Mais ou menos 34, 35 depois de Cristo. Não é 64, é 34. Então, aqui hoje nós vamos nos dedicar ao capítulo 3 da segunda parte desta obra. O capítulo 3 está na página 233. Só que tem um detalhe. Eu e o André, nós já começamos esse capítulo no nosso último encontro. E como é um capítulo muito longo, nós aqui, para aproveitarmos ainda mais o que essa história tem para a gente, que esse capítulo tem, nós dividimos ele em duas partes. Então, a primeira parte, a inicial do capítulo, nós já fizemos no nosso encontro passado, e hoje nós estamos aqui dando sequência da onde nós paramos. E a gente finalizou
no nosso último encontro, há 15 dias atrás, em um momento muito especial, sabe, André? Na verdade, um momento de expectativa que a gente finalizou. Só para a gente rememorar aqui, esse capítulo narra a ida de Saulo até a casa do caminho para pedir ajuda para eles, para que ele fosse acolhido por eles. E o que acontece é que ali Pedro, os outros apóstolos, não aceitam assim de forma impulsiva, mas pedem para Saulo um tempo para eles pensarem, para que Saulo retorne em outro momento, no outro dia, aí eles diriam a resposta. Então nós estamos naquele momento que Saulo já foi lá para a hospedaria, descansou, e Saulo retorna lá a pedido de um dos discípulos da casa. Saulo retorna até a casa do caminho para saber a resposta. O que será que Pedro vai dizer para ele neste momento? Então, nós vamos aqui dar continuidade a partir desse momento em que Saulo está na casa do caminho, aguardando para saber se os apóstolos e aqueles que continuaram a obra da Boa Nova irão o acolher ali, como também um membro desta grande equipe de irmãos de fé. E Pedro, naquele instante, depois de conversar com todos ali da casa, com os demais apóstolos também, Pedro diz para Saulo que ele é muito bem-vindo ali. Então Pedro vai dizer: irmão Saulo, Jesus quer que sejas bem-vindo a esta casa. Pedro chama Saulo de irmão. Olha esse detalhe, André, que interessante. Chama ele de irmão. Irmão nos traz uma proximidade muito grande. Irmão nos coloca nivelados, sabe? Diante de Deus, que não tem um que é maior que o outro, um que é superior a outro, não. Somos irmãos. Diante de Deus, temos o mesmo peso na balança divina. Então, Pedro o chama de irmão como uma forma carinhosa, uma forma de abertura para o acolher naquele instante, de proximidade, dizendo que eles têm o mesmo propósito. E é claro que Saulo, ele irá ficar muito comovido, porque ele não esperava assim de imediato esse acolhimento. Inclusive, Saulo ali, nesse instante em que ele vai ali adentrando, conhecendo a casa do caminho, conhecendo as demais pessoas que ali estão servindo, Saulo, ele logo diz para Pedro que ele deseja servir, ele deseja trabalhar, para ver se apaga um pouco essa culpa que está tão forte no coração dele. E sabe, André, eu achei muito bonita essa parte, porque a culpa, como nos diz Joana de Ângeles em suas obras, a culpa é perigosa. A culpa é um veneno que corrói. Porque quando nos sentimos culpados, tendemos a ficar estagnados, ruminando o que a gente fez de errado, com remorso daquilo, e nos achamos a pior pessoa, e achamos que não somos merecedores de nada, e entramos naquele ciclo de estagnação. Ou seja, não fazemos mais nada, porque a gente acha que não tem mérito para nada, que a gente não merece nada, então a gente só fica ali, lamentando e lamentando. Só que Saulo nos traz um ensinamento aqui. Diante desse sentimento de culpa, trabalho no bem. Diante do sentimento de culpa, colocar as mãos a serviço do bem. Porque é uma forma até de nos sentirmos úteis na seara divina e também uma forma até do nosso espírito sentir que a gente está servindo e de alguma forma fazendo diferente.
E isso ajuda a nossa consciência a diminuir um pouco essa culpa e a trabalharmos na parte do arrependimento. Porque o arrepender-se é isso. É mudar os passos dali em diante. E aí, nessa conversa com Pedro está vendo quanto que Saulo está afobado para trabalhar, para servir, para diminuir essa culpa. E Saulo, nesse instante, ele retira alguns pergaminhos que ele traz com ele, que foi um presente de Gamaliel, mostra para Pedro e todos que estão ali os pergaminhos que contêm ali uma cópia dos escritos de Levi. Então, como se diz, Saulo está querendo de alguma forma mostrar para eles que ele mudou. Saulo está querendo de alguma forma mostrar para eles que ele está por dentro dos ensinos da Boa Nova. E nesse instante, Pedro nota que Saulo está muito abatido, que Saulo não está bem, tanto bem em questão de enfermidade, mas que Saulo também está passando muitas dificuldades. Então, Pedro e os apóstolos o acolhem por inteiro e decidem também o ajudar na questão financeira, porque Saulo não tem mais nada. Então, os apóstolos o acolhem, resolvem as questões que ele está precisando material primeiro, ou seja, dão alimento para ele, dão aonde ele pode dormir, vão até a hospedaria que ele estava, quita a dívida dele ali, porque ele não tinha nem dinheiro para pagar aonde ele tinha passado a noite. Então é bonito esse movimento, porque Saulo, ele está necessitado do alimento espiritual, mas ele também está necessitado do alimento material. Então, os apóstolos primeiro fazem o quê? Eles vão sanar essa dor física para que depois eles entrem na parte espiritual. Então, eles cuidam desses dois lados. Então, nesse movimento, Saulo faz um pedido muito especial para Pedro, que a partir daquele instante ele ficaria na casa do caminho aqueles dias. Então, ele pede se ele pode ficar no quarto onde era o de Estevão. E Pedro e os demais que estão ali ficam surpreendidos, porque ninguém até então tinha tocado no nome de Estevão. Eles sabiam que Estevão foi morto por conta de Saulo. Então ninguém tinha tocado no nome dele até então. E aí... E um detalhe é que eles tinham combinado entre eles que não tocariam nesse assunto, né? Então, essa importância deles não tomarem uma decisão imediata a respeito de aceitar Saulo ou não, porque até isso tinha que ser debatido. Nós vamos tocar nesse assunto ou não? Porque eles pensavam assim, nós vamos constranger ele se tocar nesse assunto, então vamos ficar quietos, não vamos tocar nesse assunto porque é muito delicado. Sim, é como se eles estivessem pensando assim, nós sabemos do seu passado culposo, tudo que você fez, então a gente não vai tocar nesse assunto, porque é um assunto delicado, pode te constranger, pode te humilhar. Então eles foram nobres, muito nobres nesse sentido. Só que Saulo toca nesse assunto, no sentido de Saulo pedir para ficar no quarto de Estevão. E Pedro se emociona muito, porque aí Pedro começa a ver que Saulo realmente está tendo essa transformação interior. Então Pedro não apenas concede o quarto de Estevão, mas Pedro concede os pergaminhos que Estevão lia, os pergaminhos que Estevão estudava as palavras de Jesus. Olha que especial isso. Então, nesse instante, Saulo vai lá, se acomoda, vai descansar, porque ele está doente, vai aproveitar para ler os pergaminhos. Só que tem algo em meio a tudo isso. Tiago, o apóstolo Tiago, ele não aceita a chegada de Saulo ali. Tiago, ele fica indiferente a Saulo. Sabe como que eu imagino Tiago quando eu leio aqui
o que Emmanuel escreve, André, eu imagino Tiago como aquela pessoa que não cumprimenta, que não dá um bom dia, que não dá uma boa noite, que finge que o outro não está ali. Tiago estava agindo exatamente assim, segundo as palavras de Emmanuel, fingindo que Saulo não estava nem ali, nem foi lá ver Saulo, cumprimentar, enquanto todo mundo estava lá recepcionando, fazendo o que podia, e Tiago fingiu que Saulo não estava ali, fingiu que Saulo não existia, ficou indiferente. E essa indiferença de Tiago causou profunda dor em Saulo. A indiferença de Tiago, palavras de Emmanuel, a indiferença de Tiago causou profunda dor no coração de Saulo. E a indiferença, sabe, André, ela causa uma dor no nosso coração. Só que Saulo, ele sabia que essa indiferença não era à toa. Tiago tinha os motivos dele para estar agindo dessa forma. Afinal, olha o passado aí de Saulo. Pois é. Então, Saulo foi convivendo com essas dores, Saulo foi convivendo com a indiferença de um e de outro. Ele foi vendo que a situação, assim, não era tão, como se diz, rápida na aceitação como ele acreditava. E assim ele foi levando os dias. Até que em um determinado momento, após essas situações, Saulo vai desabafar com Pedro. E Saulo vai dizer a Pedro que ele queria a opinião de Pedro quanto a ele ficar ali ou partir de Jerusalém, sabe? Porque ele estava vendo uma certa inflexibilidade da parte de muitas pessoas com o fato dele estar ali. E Pedro vai ser muito sincero com Saulo e dizer que talvez naquele momento não seria o indicado Saulo permanecer ali. Talvez seria melhor naquele primeiro instante Saulo buscar novos ares. Então, é nesse momento da história que Saulo decide retornar a Tarso, a cidade dele de origem. E Tarso era a cidade onde o pai de Saulo e a família dele estavam. Então ele decide que então seria o momento dele ir lá visitar o pai dele. Desde que ele fez a conversão dele em Jesus, ele não viu o pai dele mais. Então ele pensa, olha, estou passando necessidade, não estou bem, com certeza meu pai vai me acolher. Com certeza meu pai vai me ajudar, certo? Assim como todos nós, quando passamos momentos difíceis, pensamos nesse acolhimento dentro da nossa casa. Então, depois dele receber tantas negativas de fora, ele pensa, não, então, Pedro, eu vou retornar para Tarso, vou reencontrar o meu pai e ali eu vou solicitar ajuda, porque eu sei que Jesus não vai me desamparar. Jesus vai me guiar para onde ele deseja. E tem um detalhe em meio a tudo isso, sabe, André, que depois dessa decisão e passando esses dias ali na casa do caminho, o Saulo ele começa a perceber que a casa do caminho não é a mesma. Parece que tem algo que está diferente. Então ele começa a ter essa percepção. André, conta mais pra gente sobre isso. Conta pra gente se ele vai realmente ver o pai dele. Como que a história segue agora? Então, Saulo, nesse processo em que ele estava ali na casa do caminho, ele queria mais informações a respeito da vida de Estevão, de como que Estevão chegou até a casa do caminho, o que aconteceu antes, né? Então, ele é informado a respeito de que Estevão ajudou Sérgio Paulo, lembra? Lá atrás, no barco, quando ele estava doente, até que Estevão adquiriu a mesma enfermidade e foi abandonado na praia, e ali da praia ele foi entregue até a casa do caminho. Então, todo esse processo foi revelado para Saulo, de como aconteceu.
E ele tinha muitas lembranças de Abigail, queria saber mais a respeito de Estevão. Então, esse momento ali, ele estava fazendo essa pesquisa, digamos assim, a respeito disso. E ele percebeu que os responsáveis, né, os expositores, quem falava da boa nova de Jesus ali na casa do caminho, eram Pedro e Tiago. Só que ele percebeu uma diferença muito grande na fala de cada um. Enquanto Pedro, ele tinha mais liberdade para poder falar do amor de Jesus, Tiago, ele era mais rígido. Então, ele queria falar a respeito das obrigações que a gente tem com a lei, né? Com coisas mais ligadas à lei mosaica. Isso tem uma explicação do porquê que ele estava focando nisso, né? Porque quando lá Saulo foi lá prender a todos e ir atrás de Estevão, Tiago foi salvo exatamente por estar lendo as leis mosaicas naquele momento. E aí os soldados do império viram que eles estavam ali, que ele estava lendo, que ele entendia das leis e eximiram ele de qualquer culpa. Então ele se apegou a isso, de que ele ia se proteger dessa maneira e ele acreditava nessa proteção. Só que Saulo começa a perceber, porque ele esteve lá antes na casa do caminho, né? Perseguindo, buscando a todos, atrás de Estevão para prender. Só que ele percebeu que estava diferente. Não só Saulo estava diferente ali, mas a igreja, a casa do caminho também estava diferente, estava mudada. E aí ele percebe que essa mudança era justamente a falta que Estevão fazia. Porque Estevão é que levava esse esforço de trazer o evangelho de maneira mais amorosa, mais livre, mais pacífica para transmitir para as pessoas, sem muita rigidez. Então ele percebeu essa diferença. E aí ele diz aqui, ó, mais à frente: se fôssemos atender ao impulso pessoal de combater os inimigos da independência do evangelho, esqueceríamos fatalmente a obra coletiva. Então aqui Pedro coloca para ele das dificuldades que eles estavam passando nesse sentido, de levar adiante na ausência de Estevão, deles conseguirem passar esses ensinos, e eles precisavam ser mais flexíveis ali naquele momento, né? E aí é dito assim para ele: isso passa, a obra é do Cristo. Se fosse nossa, falharia por certo, mas nós não passamos de simples e imperfeitos cooperadores. Então ele estava tão preocupado com isso, e Pedro dá uma aliviada para ele, dizendo assim: olha, isso vai passar, né? O que não vai passar é a obra de Jesus, ela vai continuar, nós somos apenas cooperadores, imperfeitos ainda, virão outros, né, que vão nos auxiliar nessa transição, nessa mudança. E Saulo, então, ele começa a andar por Jerusalém e ele fala assim: eu acho que eu vou dar uma chegada lá na sinagoga. E aí ele vai até a sinagoga e ele percebe que ele começa a ser motivo de piada para as outras pessoas. Falam: olha lá, ó, tá vindo o doido lá, ó. Aí ele percebe essa ironia, que eles estão menosprezando ele, e ele fala assim: olha, eu não tô louco, não. E eu sei perceber essa ironia que vocês estão querendo fazer aí comigo. E aí começa uma discussão danada a respeito disso. Uns começam a xingar Saulo, falando que ele não podia estar ali, que ele era um traidor e aquela coisa toda. Outros se aproximaram dele, pediu para ele ficar quieto.
E Saulo, naquele momento, ele conseguiu conter o seu impulso, né? A sua indignação, e ele abaixou a cabeça e saiu ali da sinagoga. Ô, E aí ele André, fazer só um comentário aqui desse momento que você está contando. Não só Saulo, mas todos os apóstolos e discípulos dessa época, a gente percebe muito o quanto eles sofreram ataques, não físicos que eu estou dizendo aqui, mas ataques ao seu coração, à sua alma. De alguma forma ouviam palavras que não gostavam, de alguma forma tinham orgulho ferido, de alguma forma pontuava-se algo que eles não concordavam. E eles não desistiram da tarefa por isso, sabe? Pelas palavras que eles ouviam. E olha quanta coisa Saulo ouvia naquela época, e ele, como você acabou de falar, pacientemente ele abaixou a cabeça e ele só saiu dali. E eu penso quanta gente tem uma, como se diz, pouca compreensão quando isso ocorre conosco. O quantas vezes qualquer palavra dita já é motivo para a gente, às vezes, desistir, da gente desanimar, da gente não querer mais, ou da gente, de alguma forma, revoltar, sabe? Ou ter raiva. E às vezes o que a gente passa não chega de verdade, não chega nem 1% do que ele está passando aqui. Então, olha a paciência dele de seguir no caminho com Jesus. Exatamente. Então ele contém essa revolta, essa dor, esses xingamentos, né? Ele abaixa a cabeça, sai. E ele caminhando pela rua, ele começa a pensar assim: bom, se antes eu persegui os seguidores do caminho, fui atrás de todos, quem sabe agora eu não faço o contrário então? Agora então eu faço o contrário. Já que eu fiz isso do outro lado, agora que eu estou do lado de Jesus, então eu faço isso. Eu vou fazer isso então. Eu vou perseguir esses outros até eles aceitarem Jesus. Era o pensamento que ele estava tendo no momento, né? Então, ele entra no templo e lá no templo ele começa a relembrar a respeito de Estevão, né? Então ele vai lembrando detalhe por detalhe da morte de Estevão, de tudo que aconteceu, e ele ouve o perdão de Estevão. Ele ouve novamente o perdão de Estevão, né? Cada palavra que Estevão disse, perdoando ele, ele ouve. E aí, naquele momento, ele pede para que o Cristo, para que ele dê uma inspiração para qual caminho ele deveria seguir. E aí, nesse instante, ele escuta, ele vê um vulto, e esse vulto diz assim para ele: retira-se de Jerusalém, porque os seus antigos companheiros não aceitam, por enquanto, o seu testemunho. E quem estava falando para ele, ele achava que era Jesus. Mas era Estevão que estava falando para ele. Estava dando essa orientação para ele. Então ele volta até a igreja do caminho e vai conversar com Pedro. E aí ele fala assim para Pedro: olha, o Estevão ele não se entregou ao sacrifício. Eu sinto que falta essa coragem, sabe? Está faltando essa coragem de Estevão aqui para a gente. Então, eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou me sacrificar dessa forma. E aí, Pedro diz assim para ele: não, Saulo, não seria razoável pensar dessa maneira. Eu tenho mais experiência da vida que você. Embora você tenha mais inteligência, mais conhecimento, eu tenho mais maturidade, eu tenho mais experiência a respeito disso. E aí ele fala assim, ó: está escrito que o discípulo não poderá ser maior que o mestre. E ele traz então o exemplo de Judas e fala: vimos Judas cair numa cilada igual esta. Judas foi mais infeliz que perverso,
Olha a reflexão que Pedro faz. E ele fala, ele não acreditava que as obras pudessem ser feitas sem dinheiro, sem o poder político, né, dos príncipes do mundo. Estava sempre inquieto pelo triunfo imediato das ideias do Cristo. Então ele queria um negócio imediato. E aí Pedro diz assim, porque Judas, ele era um negociante. Então ele estava acostumado a vender a mercadoria e imediatamente receber o pagamento imediato. Então, Judas queria isso. Queria que Jesus resolvesse o negócio logo e já viesse o reino renovado, como se fosse uma mercadoria que a gente vende e já recebe, né? Então, esse era o pensamento dele. E aí, Pedro complementa. Tão só pelo desejo de acelerar a vitória, engendrou a tragédia da cruz com a sua falta de vigilância. Então, Pedro está falando aqui, por ele não ter vigiado seus pensamentos, as suas ideias, as influências que chegaram para ele cometeu esse equívoco, né? Aí, Pedro faz uma coisa muito sensata e fala assim para Saulo, olha, Deus é a providência de todos, e aí ninguém está esquecido por ele. Mas vamos pensar aqui na sua hipótese de que a sua ideia vai dar certo. Então você vai lá na sinagoga, no sinédrio, você vai falar com todo mundo. E vamos colocar a hipótese de que todo mundo vai acreditar em você. Você vai conseguir atrair todo mundo, cidade inteira. E depois você vai fazer o que com isso? Depois que você atrair a todos, o que você vai fazer com isso? Você está preparado para isso? Você tem ferramentas para poder lidar com isso? E ele fala, concedamos, deverias e poderias responder por todos os que aderissem ao teu esforço? Ou seja, você seria responsável por responder por todos? Porque uma pessoa foi atraída, mas ela comete um ato que Jesus não faria, que Jesus não nos ensinou. Você vai ser responsável por ela? Né? E ele coloca esse pensamento. Aí ele fala, a verdade é que poderias atrair, mas nunca, porém, converter. Porque a conversão é algo que tem que vir da pessoa. A pessoa tem que querer. Atrair é muito fácil, né? A pessoa fica curioso, a pessoa vai lá só para poder ver. De curiosidade. Ah, eu vou lá. A pessoa vai. Mas a conversão é um processo demorado. Cada um tem seu tempo nessa conversão. E aí, Pedro fala assim, a melhor posição da vida é a do equilíbrio. Não é justo desejar fazer nem menos, nem mais daquilo que nos compete, mesmo porque o mestre sentenciou que a cada dia bastam os seus trabalhos. Então ele está dizendo assim, se Jesus, que foi Jesus, não fez essa tomada de decisão, não fez esse movimento, essa escolha de querer arrebatar todos de uma vez num só momento, quem somos nós para tentar fazer isso? Tentar converter todo mundo de uma vez. Ele não utilizou dessa ferramenta, então não é válido que nós tentamos fazer isso. E ele então dá uma orientação para Saulo e fala, olha, assim que anoitecer, você vai embora daqui. Você vai embora daqui porque não é seguro, a sua fé ainda está muito frágil, né? E lembrando aqui atrás, ele fala uma frase muito bonita. Ele fala assim, ó, o novo estado da alma, né, que Saulo se encontrava, está como uma planta que precisa, novo estado da alma com uma planta preciosa que começa a germinar. Ou seja, a planta quando está no comecinho, um brotinho ainda, ela é muito frágil. Ela não está preparada para todas as intempéries, para o vento forte, para a chuva de pedra, para a seca muito forte. Então, ela ainda é frágil. E Pedro estava vendo que naquele momento a fé de Saulo em Jesus ainda estava germinando ainda. Ela estava muito frágil naquele momento. Então ele não
conseguiria lidar com toda essa pressão em cima dele, porque a pressão não era apenas do lado que ele estava e mudou de lado, da sinagoga e do sinédrio, mas também dos seguidores de Jesus, assim como Tiago, que desconfiavam dele, que não acreditavam nele. Então, ele sofreria ataques de todos os lados. Então, assim, ele faz. Ele parte, então, à noite. Ele passa por Cesareia. E ali ele entrega uma carta que Pedro enviou, né, recomendando, dizendo, olha, vocês podem acolher Saulo aí, tá tudo bem. Eu que estou aqui autorizando, não tem perigo para vocês, podem acolher ele. E depois ele continuou até Tarso, para poder encontrar o pai dele. E no caminho ele foi pensando, né? Porque no encontro que ele teve com um amigo dele lá atrás, com Alexandre, Alexandre falou para ele o que tinha acontecido com a família dele, né? Que a mãe tinha desencarnado e o pai estava extremamente chateado com a mudança dele, né? Com que as pessoas, os amigos tinham falado que ele tinha ficado doente, que ele tinha ficado louco, e o pai estava extremamente chateado e preocupado com ele. E ele vai então, bate até a porta da casa do pai, os criados abrem a porta e então ele encontra com o pai. E aí o pai fala assim, mas você não estava doente, meu filho? Você agora está curado? E aí ele fala assim, meu pai, por piedade, me acolhe. Não estive doente, mas sou agora necessitado pelo Espírito. Sinto que não poderei reiniciar minha carreira na vida sem algum repouso. Me estende a mão. Né? Ele está pedindo um amparo, está pedindo uma ajuda, um acolhimento do pai dele naquele momento. Aí o pai dele, né, muito incisivo, fala assim, mas você não teve doente? O que significa aquilo então lá em Damasco? E aí ele começa a falar a respeito da ingratidão do filho, de tudo que ele fez por ele, tudo que ele abriu mão para poder dar para ele os melhores professores, para ele ser um doutor da lei, para ele ser um rabino digno, né? E todo o esforço. Eu te criei com o maior cuidado, com o maior carinho, para você vir e fazer uma traição dessa, para você me desapontar dessa maneira, que isso é um absurdo. E aí, Emmanuel nos diz aqui que Saulo, ele podia ser enfrentado por qualquer coisa, por qualquer situação, por qualquer pessoa, mas que naquele momento ali, pelo pai dele, que ele não suportou. E aí ele começa a chorar. E aí o pai dele não alivia para ele, fala assim, você está chorando? Mas eu nunca te dei esse exemplo de ser covarde, de agir dessa maneira. Aí ele fala assim, eu acho que eu sei o que te aconteceu. Você mudou dessa maneira por causa daquela moça que você queria casar com ela. É ela que é culpada de você estar nessa situação, de você ter mudado tanto. E aí aqui, eu quero só fazer uma pausa nesse diálogo entre o pai e filho, porque aqui a gente precisa entender uma coisa que é muito importante, que é o seguinte, é necessário que tenha uma conversa. E nessa conversa entre pai e filho, o pai precisa ouvir o filho para poder entender o lado dele e o filho ouvir o pai para que também entenda o lado do pai. Porque só nessa conversa, nessa troca, é que é possível que cada um entenda o lado do outro e pense assim, nossa, esse pensamento que eu tinha aqui, ele está errado. Porque ele age dessa maneira, é por esses motivos. Ele tem um porquê de agir assim. Só que aqui, o pai de Saulo só queria falar. Ele não queria ouvir Saulo. Ele não queria uma conversa. Ele queria desabafar. Ele só queria falar. E eles estavam falando do mesmo assunto. Por quê? Os dois tinham uma fé muito grande. Só que o pai estava sendo rígido naquela fé antiga que Saulo tinha.
E Saulo, mesmo que a sua fé é antiga, a sua fé sempre falava de que o Messias viria, de que o Messias viria. E aí Saulo chega a um certo ponto e fala, mas meu pai, ele é o Messias que tanto foi falado, você não está entendendo. Ele veio, é ele, é Jesus. E o pai não quer saber, diz que ele está blasfemando, que isso é errado, mas eles estavam falando, digamos assim, do mesmo assunto. E só que quando ele toca no assunto de Abigail, que foi Abigail a responsável por ele se tornar quem ele se tornou, essa vergonha para a família, de acordo com a visão dele, aí Saulo fala assim, olha meu pai, essa criatura era uma santa. Deus não a quis nesse mundo. Talvez, se ela ainda estivesse aqui, eu teria mais equilíbrio e harmonia nessa nova vida minha. Aí ele fala, o pai dele fala assim, nova vida? Aí ele responde, quero dizer que o episódio de Damasco não foi ilusão e que Jesus reformou a minha vida, por isso que eu tenho uma nova vida. E aí o pai dele fica ainda mais furioso, porque o pai dele fala assim, eu te criei para você ser um homem respeitável, pelo seu conhecimento, pela sua posição, para andar com pessoas nobres, e agora você está aí andando com esses homens desqualificados, que não têm ensinamento nenhum, não têm conhecimento nenhum. Eu quero que você faça uma escolha agora e em definitivo. Ou você me escolhe, ou você escolhe esse carpinteiro. Não tem conversa, você vai ter que decidir agora. E aí Saulo, ele diz o seguinte, meu pai, ambos precisamos de Jesus. Então, é aquela coisa, aquela conversa que tinha. Os dois, cada um na sua fé, no seu pensamento, ambos precisam de Jesus. Porque Jesus é o Messias, é aquele prometido. Então, os dois precisam. Só que o pai não quis saber dessa resposta. E ele fala, você já fez a sua escolha, então você vai embora da minha casa. Você não tem mais nada que ficar aqui. E aí Saulo diz assim para o pai, meu pai, me falta tudo. Eu estou cansado, eu estou doente, eu não tenho dinheiro e eu preciso da piedade alheia. Eu não tenho piedade das pessoas, né? E você também vai me expulsar, meu pai? Você também vai me expulsar daqui? E Ana, como é que a história segue a partir daqui? A gente está num momento muito triste da história, André, porque, querendo ou não, Saulo estava com as suas esperanças de pelo menos ser acolhido pelo seu pai. Olha que, imagina um filho falando isso para um pai. Pai, me falta tudo. Me ajuda. O senhor está me expulsando de casa na hora que eu preciso de mais ajuda. Imagina a dor de você ser expulso da própria casa. Imagina a dor de dentro do próprio lar você não receber apoio na hora mais difícil. E quando Saulo diz exatamente isso aí que você comentou, André, o pai dele vai, como se diz, respondê-lo com raiva e dizer, corrige as tuas impressões, porque ninguém te expulsou. Foi você que escolheu os amigos e os afetos, foi por causa das suas escolhas lá de seguir Jesus que provocou tudo isso. Olha a resposta do pai dele. É justo então que peças ao carpinteiro as providências acertadas. Ele que fez tamanhos absurdos, terá poder bastante para valer-te. Então o pai de Saulo diz assim, você não escolheu ficar com Jesus? Então vai lá agora e pede ajuda dele. Porque eu não vou te ajudar. A gente vê o orgulho muito forte nessa parte aqui. E Saulo, ele sente uma dor inexplicável. Inexplicável. Porque ele foi abandonado pelos amigos, pelos conhecidos, mas na hora que ele foi pelo pai dele, isso assim, foi como se enfiasse uma faca afiada no coração dele.
tamanha era a dor. Ele não esperava isso do pai. Então Saulo simplesmente sai da casa do pai e diz: então, adeus, meu pai. Adeus. Ele deixa o pai dele para seguir a Jesus. Olha a confiança que Saulo está depositando e criando, desenvolvendo com Jesus. E aí Saulo sai da casa e na hora que ele está saindo, um dos empregados do pai vai até ele e entrega nas mãos dele uma quantia de dinheiro. E diz assim: olha, seu pai mandou te entregar esse dinheiro aqui. De alguma forma, o pai, acho que no fundo o pai dele estava com aquele coração apertado de ver o filho naquela situação, mas não queria deixar o orgulho naquele momento. Aí o pai manda um dinheirinho para ele. E nesse instante, Saulo pensa em recusar. Por orgulho, para dizer: eu não dependo de você, não quero nada seu. Ele pensa em recusar. Só que ele não recusa. Ele aceita. Porque ele lembra da humildade que Jesus ensinou. Humildade para aceitar ajuda. E é muito bonita essa parte, porque Saulo diz assim, Emmanuel, na verdade, narra que Saulo diz que o homem velho tentou de alguma forma reaparecer nele, mas ele se lembrou da humildade de Jesus. E Saulo traz muito isso depois, como Paulo, na sua carta, principalmente a carta lá em Efésios, capítulo 4, momento em que eu até separei aqui para ler para nós, que Paulo vai escrever assim: se realmente o ouvistes, como é a verdade em Jesus, nele fostes ensinados a remover o vosso modo de vida anterior, o homem velho, que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e a renovar-se pela transformação espiritual da vossa mente, e revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Ou seja, Paulo, ele diz isso, Saulo, mais à frente ele escreve como Paulo, na sua carta aos Efésios: é preciso deixar o homem velho para que o homem novo tome a frente. É preciso deixar os velhos hábitos para que o novo se abra no caminho com Deus, no caminho com Jesus. Então é interessante porque no momento que ele pensa em recusar o dinheiro por orgulho, ele mesmo diz: olha, o homem velho está tentando tomar atitude aqui, ou seja, aquele antigo eu tomar atitude aqui. Só que eu decido que agora eu quero ser um homem novo, então eu vou tomar uma atitude diferente. E ele aceita o dinheiro do pai. E nesse momento, Saulo, ele vai andar pelas estradas, ele vai andar por diversos caminhos, ele está abatido, ele está cansado, mas ele não tem onde ficar. Então é um momento que ele decide ir em busca de silêncio. Depois de tanta coisa que está acontecendo, ele precisa de silêncio. Ele precisa silenciar todo o exterior para ele ouvir as orientações divinas dentro dele. Então ele vai se afastar de tudo, de todo aquele movimento da cidade também, porque todo aquele movimento da cidade estava ali de alguma forma conturbando ele, e ele vai buscar novos ares, caminhando por estradas, por locais mais calmos, longe de pessoas, da cidade, longe de tudo. E nesse percurso, na busca do silêncio, Saulo vai começar a ter lembranças e memórias muito dolorosas de tudo que ele já fez. Então, nessas andanças dele, quando ele deitava para se repousar, ele tinha muitos pesadelos, se lembrando de tudo que ele fez de errado. E eu achei essa parte aqui me marcou muito, André, porque eu pensei que mesmo ele caminhando para ser uma nova alma, esse renascimento dele,
Ele não deixava de trazer as lembranças dolorosas do passado, das coisas erradas que ele fez, dos caminhos desviados que ele tomou. E essas lembranças serviam como um alerta da onde ele não queria voltar, o que ele não queria retornar a ser. Então, essas lembranças ficavam ali de alguma forma. E vai ter um momento que ele vai estar muito cansado, muito exausto, bem conturbado, sabe, por tudo que está acontecendo. E ele vai sentar-se assim, numa região ali que ele chegou, mais próxima da natureza. Ele vai sentar, meditar ali, ficar em silêncio, e ele vai acabar adormecendo. E nesse momento que ele adormece, ele se vê num lugar diferente. Eu digo que é o momento da emancipação da alma, André. O corpo descansa, mas o espírito, ele tem uma certa liberdade. Então, essa emancipação da alma. Então, o corpo de Saulo estava descansando fisicamente, mas o espírito dele, de uma forma ali parcial, tinha uma liberdade. E o espírito dele vai para um lugar muito diferente, lá no mundo espiritual. Vai visitar um lugar. E ele vai encontrar com duas pessoas nesse momento que ele está repousando o corpo. Ele vai se encontrar com duas pessoas. André, quem são essas pessoas que ele vai encontrar lá no mundo espiritual? Então, ele não despediu do pai dizendo que Jesus iria ajudá-lo, ampará-lo? Pois é. Quem vem nesse amparo até ele é exatamente Estevão e Abigail. E quando ele percebe que esses dois irmãos estão ali para ajudá-lo, ele começa a chorar. E aí Estevão fala assim para ele: levanta, Saulo. E a Abigail fala assim: mas o que é isso? Por que você está chorando? Está só no começo da tarefa. A tarefa só está começando. Por que você está desanimando, chorando dessa forma? E aí ela fala assim para ele: não fica estacionado, parado e lembrando do passado. Não fica lá. Quem haverá no mundo isento de erros? Ou seja, quem que está no mundo que não tem erro? Só Jesus foi puro. Ela fala assim para ele. Então, não fica pensando no seu passado, esquece o seu passado. Nós estamos aqui para poder te auxiliar, né? Então, se Estevão apareceu para ele naquele momento, é Jesus dizendo: Estevão, vai lá, fala para ele que você não tem remorso nenhum, você não tem nenhum ódio dele por ele ter te matado. Vai lá, aparece para ele, tranquiliza ele e fala que a tarefa está começando, que a gente acredita nele, que vai ajudar ele. E aí Abigail fala assim para ele: nunca nos faltará um lar. Temos um lar no coração de quantos vierem na nossa estrada. Quanto aos filhos, temos a família imensa que Jesus nos legou em misericórdia. Os filhos do Calvário são nossos filhos também. Eles estão em toda parte, esperando a herança do Salvador. E aí, Saulo começa a pensar. A cabeça dele, ele começa a pensar: bom, mas eu tenho tantas dúvidas, eu tenho tantas questões aqui, eu vou aproveitar esse momento que Estevão e Abigail está aqui, eu quero tirar todas essas dúvidas, né? E enquanto a cabeça dele ficava pensando, e ele fala assim: tá, ok, ele me falou que só está começando a minha caminhada, mas e as dificuldades? Como é que eu vou conseguir enfrentar essas dificuldades? E aí Abigail fala assim para ele: olha, você está reclamando aí, querendo amigos, companheiros para poder te auxiliar nesse serviço, né? Que não desanimem. Aí ela fala assim: mas Jesus não teve esses companheiros para poder auxiliar ele. Então, não queira você, né, de novo, aquele mesmo ensino, não queira o discípulo ser maior que o mestre. Então, não queira você ter facilidades que Jesus não teve, né? E aí, ele então começa a
pensar e refletir, e aí vem o ponto-chave desse capítulo, que são conselhos que Abigail oferecem para ele diante de 4 questões. Que ele começa a pensar assim, tá, então como que eu vou conseguir vencer? Como que eu vou conseguir a vitória diante de tantas dificuldades? E aí Abigail diz: para a certeza da vitória no escabroso caminho, lembra-te de que é preciso dar. Jesus deu ao mundo o quanto possuía e, acima de tudo, nos deu a compreensão intuitiva das nossas fraquezas para tolerarmos as misérias humanas. Então ela está dizendo, para você conseguir fazer isso, para você conseguir vencer esse homem velho, você precisa se doar, você precisa fazer, você precisa trabalhar. E aí ele fala assim, o que eu faço para poder adquirir essa compreensão perfeita dos ensinamentos do Cristo? E a Abigail responde para ele, ama. E aí ele fica pensando, tá bom, é para eu amar. Só que Jesus também nos ensinou a amar os nossos próprios inimigos. Como que eu vou amar esses inimigos? Porque o que eu mais estou tendo agora no meu caminho são inimigos de tudo quanto é lado, de quem eu perseguia, de quem eu deixei de perseguir, de quem eu estava do lado e eu mudei de lado, eu só tenho inimigos. E aí ela fala assim, trabalha. E ele pensa, tá bom, então eu vou amar, eu vou trabalhar. Mas o que eu preciso fazer quando o desânimo chegar? Porque eu vou amar, eu vou trabalhar, mas vai chegar um momento que eu não vou conseguir, que eu vou desanimar. E aí ela fala assim, espera. Diante do desânimo, você espera. Aguarda. E então, ele chega no último questionamento e fala, como que eu vou conseguir conciliar essas lições do Evangelho, como que eu vou conseguir falar a respeito do Evangelho para esses homens que eles não querem entender? Igual o meu pai aqui, que está indiferente. Eu estou tentando falar com ele de Jesus, que é o Messias, que é o escolhido, mas ele não me ouve. O que eu vou fazer? E aí Abigail diz, perdoa. Simplesmente perdoa. Aceita a dificuldade do outro e não conseguir compreender naquele momento o que você quer dizer. E então, ele percebe aquele amparo, aquela ajuda que Jesus ofereceu para ele naquele momento, com aquelas palavras de Abigail, e aí ele se ajoelha, começa a orar e agradece a Deus por aquelas bênçãos que ele acaba de receber. E então, nesse momento, ele acorda. E quando ele acorda, já está de manhã, está amanhecendo. E aí o que ele faz? Ele lembra, fala assim, preciso contar aqui, essa bolsa aqui que eu ganhei de dinheiro do meu pai, eu preciso contar quanto que eu tenho de dinheiro aqui, que eu nem contei. Eu vou contar porque aí eu vou ver o que eu posso fazer com esse dinheiro que eu recebi. Ana, o que Saulo resolveu fazer com esse dinheiro que ele ganhou do pai? Saulo vai tomar uma atitude muito humilde e que mostra que ele ouviu muito bem os conselhos que ele recebeu durante essa noite de sono aí com Abigail. Os conselhos que ele recebeu desse grande espírito. Abigail é, como se diz, é sem condições, né, André? É um espírito. Ama, trabalha, espera e perdoa. Olha os 4 pilares que ela coloca. É sensacional. Ama, trabalha, espera e perdoa. Aí depois de Saulo ouvir isso, como se diz, ele aquieta o coração dele e pensa, eu preciso aprender muita coisa ainda. Eu sei muita teoria, sei pouco sentir. Então ele decide pegar esse dinheiro do pai e comprar um tear para ele. Porque Saulo, só para a gente lembrar, ele era tecelão, ele tinha aprendido essa profissão com o pai dele.
antes dele ter todo aquele poder na sinagoga e tudo, ele era tecelão. E ele decide retornar, como se diz, às suas origens humildes, nesse sentido. E ele vai pegar o dinheiro do pai e comprar um tear. E por conta disso, ele vai começar a ser reconhecido pelos outros pela humildade dele. Porque ele, diante dos homens, ele está se fazendo pequeno, para ser grande aos olhos de Deus. Então, durante 3 anos, o solitário tecelão das vizinhanças do Tauro exemplificou a humildade e o trabalho, esperando devotamente que Jesus o convocasse ao testemunho. Então, o que ele fez? Foi trabalhar, foi servir, aguardando que Jesus o convidasse para o testemunho. E ele ficou conhecido naquela região que ele estava pela humildade dele. E assim termina o 3º capítulo da 2ª parte. André, esse capítulo é forte, esse capítulo tem muito ensinamento. Esse capítulo, ele marca bem na essência os passos de todo coração que se coloca para essa renovação. As dificuldades, tudo que Saulo está passando aqui, de alguma forma reflete também na nossa vida. Claro que não digamos assim, na proporção do que ele passou, mas todos nós, quando convertemos o coração a Jesus, eu digo também a doutrina espírita, a gente passa muita coisa aqui do que Saulo está passando. Então, tem muito ensinamento para nós. Então, hoje eu queria encerrar esse nosso encontro com o nosso coração totalmente agradecido. Acho que só essa fala de Abigail aqui já é muito para a gente viver, refletir também. E nos encontraremos daqui 15 dias para um novo capítulo, o capítulo 4 da 2ª parte. Aí vão começar os trabalhos de Saulo no caminho apostólico. Aí nós veremos. E também acho que entenderemos por que Saulo é considerado um apóstolo, mesmo não tendo sido parte dos 12 escolhidos por Jesus. Porque muito se fala, né, em Paulo, na verdade, como um apóstolo. Acho que a gente vai começar a entender um pouco disso também, André, daqui para frente. Então, eu agradeço a todos os irmãos que estiveram conosco aqui agora, nesta noite de domingo. Eu agradeço ao André por todas as palavras de grande ensinamento. E, meus irmãos, nos lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita que concede esse momento para todos nós, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminares. Eu deixo um grande abraço fraterno e um bom final de domingo. André, também me despeço de você. Um ótimo descanso para todos. Ficamos aqui com o nosso estudo. Até o próximo capítulo e que assim seja.